Nós do grupo da matéria de princípios de administração decidimos fazer esse trabalho em formato de podcast sobre o livro Jogo Infinito, do Simon Sinek. Meu nome é Rafael. Eu sou a Bárbara. Eu sou o Gustavo. E eu sou o Elenilson. A gente preparou algumas questões aqui com temas relacionados ao livro e a gente vai debater e discutir sobre elas no formato de podcast. Primeiramente, o que são as mentalidades finitas e infinitas apresentadas no livro? A mentalidade infinita, ele diz que é como se fosse um jogo, onde, por exemplo, um jogo de futebol, onde você tem times definidos e uma meta definida. Você tem regras e você sabe quando esse jogo acaba. Então, por exemplo, no jogo de futebol, você tem 2 times, eles estão com uniformes diferentes, e a meta é quem fizer mais gols vence o jogo. Então, no final do dia, eles podem ir embora e o jogo acabou. No caso da mentalidade infinita, o que acontece é que, ao contrário do jogo finito, você não tem uma regra definida, você não tem jogadores que estão definidos, e por conta disso é muito importante que você acabe se adaptando em relação a isso, né? E ao contrário do jogo finito, onde existe um começo, um meio e um fim, no caso do jogo infinito, você não existe necessariamente um fim. Logo, você precisa montar uma estratégia que esteja a longo prazo e que vá durar não apenas até o final do trimestre, por exemplo, mas algo que vai durar até o final de uma geração, né? Algo que seja muito, muito longo. Boa, excelente explicação. A gente pode seguir aqui, então. O Simon cita que é necessário para a empresa priorizar o bem-estar de seus funcionários e compreender as vontades e necessidades de seus clientes. Na opinião de vocês, por que empresas que priorizam as boas relações e práticas interpessoais se sobressaem melhor do que empresas que visam apenas o lucro em um longo prazo? Porque as empresas que priorizam as relações interpessoais, elas acabam gerando um vínculo entre os funcionários, e isso acaba gerando um grau de comprometimento maior entre eles, de forma que eles consigam persistir na intenção de contribuir para o crescimento da empresa, até nos momentos de dificuldade. O bem-estar da empresa também ajuda, né, a empresa a perpetuar, porque eles vão querer passar essa cultura da empresa para frente, né, contribuindo para o jogo infinito. Então, tem a ver com essa mentalidade que a gente está explicando. Você vai pegar a sua empresa, vai aprender com os erros dela, todo mundo vai estar junto pela mesma causa, e isso faz com que a empresa dure mais tempo, né, durando mais tempo no jogo, que quando a empresa falha, ela sai do jogo. E mostrando, né, que na contramão disso, as pessoas que têm uma mentalidade finita, né, elas acabam só criando metas que são cada vez mais altas, né, buscando só o lucro, logicamente, e por conta disso isso acaba sendo bem desgastante mesmo, né, para os próprios funcionários, né, e isso acaba criando basicamente um ambiente que é bem tóxico, né, onde não existe uma certa confiança entre o pessoal, eles só trabalham querendo buscar o lucro a todo custo, e é só isso mesmo. Isso acaba gerando até aquela questão do declínio ético, quando as pessoas acabam colocando a sobrevivência em primeiro lugar e acabam deixando de lado os próprios valores da empresa e a cultura. Sim, o livro ele comenta que o ambiente, independente de qual seja, né, se a pessoa for boa ou não, ela é facilmente corrompida se o ambiente for tóxico, né? Então, às vezes, para você encobrir ali um erro próprio, você deixa de chamar os seus colegas para te ajudar e você acaba acobertando um erro para tentar resolver sozinho, por medo de punições ou por você já ter sido corrompido e tratar as coisas de formas diferentes, né? Então, acaba levando ali a empresa num declínio muito grande com esse tipo de comportamento e esse tipo de valores das empresas, né? E também uma outra coisa que dá para citar é a questão de que quando uma pessoa ela acaba cometendo algo ruim, nem sempre ela acaba sendo punida por conta disso, né? E aí, quando você acaba vendo que alguém faz algo considerado errado, mas ela não é punida, você pouco a pouco acaba mudando sua mentalidade, né? Você passa a pensar que aquilo, na verdade, talvez não seja errado. Então, isso acaba meio que incentivando os próprios funcionários a agir de forma tóxica, visando basicamente a si mesmo, né? O crescimento próprio. Um bom exemplo. Seguindo aqui, a mentalidade de um jogo finito vem sendo fortemente ensinada em algumas empresas e em algumas escolas de administração, visto que dentre as 500 empresas de maior valor de mercado dos Estados Unidos em 1950,
a média de vida de uma delas era de cerca de 60 anos, e hoje, essa média é de 18 anos. Podemos dizer que há uma relação entre esses dois fatores? Eu acredito que tem uma grande relação sim, né? Porque atualmente, pelo menos, as empresas elas são criadas com essa mentalidade de eu vou buscar o lucro, eu vou lucrar, eu vou chegar no topo e aí isso vai acabar tudo. E por conta disso não existe essa questão da causa justa que a gente acabou falando, né? Não existe essa questão de eu quero mudar o mundo ou algo desse tipo. Antigamente, né, acho que as empresas, você ia para uma empresa contando com que nem a gente falou, a causa justa dela. Então, não sei, uma empresa que ela faz um produto X, você confia naquele produto, aquele produto tem qualidade, a empresa é boa, você vê que ela se importa com o futuro, com o próximo, com a sociedade também. Então, ela durava mais tempo porque as pessoas tinham essa confiança. E hoje em dia, a maioria das empresas realmente é só para eu preciso de dinheiro, não consigo emprego, ou tem alguma outra fonte de renda, você cria uma empresa só para lucro. Você não está pensando no futuro e no impacto que ela vai ter. Então, por isso que elas duram menos também, porque elas estão dentro do jogo finito. Que você pensa só no lucro imediato, em crescer e não ter uma visão ampla do futuro. Sim, fora que quando você tem essa visão meio que imediatista, você não tem tempo de trabalhar os valores da sua própria empresa, né? Então, você acaba criando muitos conflitos, você tem muitos funcionários que não estão contentes com o método de trabalho, então muita gente acaba saindo das empresas e aí você perde os seus talentos, as pessoas que criaram a empresa. Então, até aqueles valores que podiam ser bons no início da empresa, eles acabam sendo perdidos com essa rotatividade de pessoas dentro da empresa, né? Então, essa visão de jogo finito, as coisas precisam ser para agora, o lucro tem que vir agora, antes dos meus valores e do cliente, a empatia pelo próximo, eu acho que acaba finalizando precocemente aí a vida da empresa. Mandei, Helenilson. E também tem essa questão assim de que a própria disseminação dessa mentalidade infinita está relacionada à própria forma de como o capitalismo foi implantado, porque lá no livro o autor cita a questão do Adam Smith, que na Riqueza das Nações ele designa lá o capitalismo como teria que como colocar acima de tudo as necessidades do cliente, porém aqueles que implementaram esse sistema com sua visão finita acabou fazendo com que não fosse esse o rumo que nós tomamos, né? E eu acho que devido à nossa evolução tecnológica, onde esse capitalismo acabou sendo mais difundido nessa cultura empresarial e, e nas pessoas em geral, acabou tornando esse jogo finito assim muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais popular, né? A ponto do jogo infinito não ser tão popular assim. Pulando para a próxima, em uma mentalidade finita, a ideia é de se acabar com a concorrência, onde somente a nossa empresa sairia vitoriosa. Ao contrário disso, a mentalidade infinita encoraja o indivíduo ou empresa a procurar um rival ou concorrente e utilizar essa experiência para aprender. Como a presença de um rival pode nos fazer atingir o progresso? Podemos considerar a rivalidade Microsoft e Apple como sendo um bom exemplo disso? O que vocês acham? Para mim, a questão do rival ela é muito importante para a empresa e para os líderes, principalmente, porque um rival, nesse caso, não é alguém que você precisa destruir, né? Mas sim alguém que você pode observar a si mesmo, né? Você pode aprender com ela. E, no caso, ela tem que ser alguém que seja alguém tão grandioso quanto você, que tenha tantos pontos fortes como você, e você consegue basicamente se inspirar nessa pessoa, você entender quais são os pontos fortes que ela tem, e nessas observações você percebe quais são os pontos fracos que você mesmo tem, né? Que é que você precisa melhorar, esse tipo de coisa. É a mentalidade do jogo infinito, né? Nenhuma empresa sempre vai. Não tem como você ser o melhor. Você pode ser melhor em alguma coisa por algum tempo. Não tem como você sempre ser o melhor, sempre ganhar, sempre ser a melhor marca em tudo, né? Então, você tem um rival, te incentiva a ir aprimorando várias áreas também da sua empresa. Então, até na rivalidade, né, da Apple com a Microsoft, né? Tinha o Zune, né, que era como se fosse o iPod, só que da Microsoft, e até o próprio CEO, né, da Apple, fala assim, ele pode ser melhor, porque em cima daquilo, ele não está pensando em superar o Zune, né, a Apple, no caso, não pensou nisso. Ela pensou em olhar aquilo
e melhorar o dela para um futuro para a sociedade. Então, sempre a mentalidade infinita, né, que estava presente entre as duas empresas. Fora que quando você entende esse conceito também, você percebe que, por exemplo, dando o exemplo do livro onde eles citam a Apple com a BlackBerry, eles achavam que eles tinham os melhores celulares do mundo e que nada poderia alcançar eles. Então, eles evitaram a rivalidade, essa rivalidade saudável, e colocaram o ego acima de tudo e acabaram perdendo essa disputa, né? Então, a Apple trouxe um produto revolucionário que eles tinham um ego muito acima do limite para eles entenderem que aquilo era de fato o futuro e acabaram entrando em ruína, né? Então a empresa hoje em dia mal é lembrada por conta dessa atitude da empresa. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse ponto? Ah, não, eu só ia comentar isso, mas você já comentou já sobre esse exemplo que nos mostra do quanto pode ser prejudicial a gente superestimar um rival digno, né, como foi o caso da Blockbuster com a Netflix. Sim. Beleza. Por último, uma reflexão para nós mesmos. Vocês enxergam seus hábitos com uma mentalidade finita ou uma infinita? Ou seja, vocês enxergam seus hábitos como sendo destino, algo que você alcança, celebra e após isso esquece, ou como sendo uma jornada? Não existe um destino definido, apenas um caminho, uma direção e um crescimento constante. Pelo menos para mim, eu sinto que antigamente, né, quando eu era mais jovem, eu tinha uma mentalidade mais finita, né, de estar em algum lugar, de fazer algo que era algo mais fixo, né? Eu já tinha um objetivo que era mais fixo, algo que eu queria alcançar. E hoje em dia eu acredito que eu tenho uma mentalidade mais infinita, né, que eu não tenho algum lugar super específico para estar no futuro, né? É algo que eu quero ir descobrindo com o tempo e ao mesmo tempo eu quero ir descobrindo a mim mesmo, né? Descobrindo quais são as minhas habilidades, etc. Ah, legal. Eu acho que a gente vive num mundo, no geral, que nos é ensinado a encarar a vida de uma forma infinita, porém é a experiência que vai definir como cada um vai enxergar, ser finito ou infinito. Eu creio que estou aprendendo a ver a vida de forma assim mais infinita mesmo, enxergar as diversas possibilidades que a vida tem ao me oferecer e explorar cada uma delas, vivendo um dia de cada vez. Para mim, a mentalidade finita ainda é mais presente. Tipo, eu quero fazer alguma coisa, ter um retorno, vou celebrar isso. Isso, na verdade, vai agregar um pouco também para a visão infinita, né? Então, nem toda hora você consegue ter uma visão infinita das coisas, eu acho. Então, para minha vida, a maior parte ainda é um jogo finito, que eu busco vencer, entendeu? Ter algum emprego melhor, terminar uma matéria com uma nota legal, que não necessariamente isso vai ser bom no futuro, vai ter algum impacto, mas no infinito a gente também tem que pensar também um pouco, né, onde que a gente quer chegar e estabelecer metas. Para mim isso é um pouco difícil, esse livro trouxe essa reflexão também. Então, foi bastante construtivo, não só para a leitura, mas abriu bastante meus horizontes também. Eu gosto de pensar no esquema da jornada, de ter uma direção e sempre correr em buscar melhorar a minha vida ou a vida de quem está presente nela. E então, eu busco geralmente isso. Eu traço ali uma rota, melhoro o que eu consigo e tento ser amanhã melhor do que eu fui ontem. Então, se eu tracei uma rota, eu quero chegar naquilo lá com o menos trabalho possível. Eu tenho, sim, uma parte de vida finita, que é comemorar, assim, as minhas vitórias, ou chorar as minhas derrotas, mas eu sempre procuro manter uma direção mais estável possível e seguir o mais longe que eu puder. Esse foi o podcast sobre o livro Jogo Infinito, do Simon Sinek, e espero que tenham gostado.